Então, bom dia a todos, bem-vindos ao 8º Simpósio sobre Sistemas Sustentáveis, né? Esse evento que já possui 16 anos, organizado por professores da área de engenharias, ligados às pesquisas sobre sustentabilidade. E hoje vamos iniciar nessa sala a sessão 7, terá tópicos de gestão ambiental e licenciamento ambiental. Então, eu vou chamar a primeira apresentação aqui, que é o 26212, Renata, que é a utilização das geotecnologias para a promoção dos geoparques, né, com a Renata Martins. Então, Renata, a palavra está com você. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Bom, vou começar falando aí sobre esse trabalho, né, a utilização das geotecnologias para a promoção dos geoparques. Ele está relacionado, né, com a minha pesquisa de mestrado hoje pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, aí junto ao meu orientador, o Júlio Emanuel França, que também também está ali, né, numa das universidades do Paraná, mas também é da Unicentro. Aí eu acho que eu consigo passar. Então, assim, o que esse trabalho ele traz, né? Esse trabalho ele é o uso, né, e a aplicação das geotecnologias para a promoção dos geoparques, né? Então, eu começo falando um pouquinho também, né, e durante todo o meu trabalho, eu falo muito sobre o que são os geoparques, como que é para se tornar um geoparque mundial, né? Quais que são as premissas e as diretrizes para se tornar um geoparque, e hoje a gente sabe que essa certificação de geoparque, ela vem da Unesco, né? E aí, durante todo o processo, durante todo o meu trabalho, eu explico, né, que para se tornar um geoparque, primeiro, né, a premissa inicial é que a área ela seja um patrimônio geológico, né? Então, que a gente tenha geossítios aí e que dentro desse geoparque a gente possa trabalhar diversos conceitos, como geoturismo, geoconservação, a educação ambiental, ela sempre tem que estar muito integrada ao geoparque. E a proposta é geotecnologias como um facilitador para a visualização espacial do geoparque, seja para a gestão desse geoparque, para o planejamento territorial desse geoparque, seja para a própria população e para o próprio para elevar as potencialidades ali da área, né? Da área que a gente está trabalhando, né? Então, as geotecnologias ela é um facilitador mesmo, né, dessa visualização dos geoparques e principalmente trabalhar sempre a ideia de geotecnologias e gestão territorial, né, porque os geoparques ele também está muito ligado à gestão daquela área ali delimitada como um geoparque. E aí, assim, quais que são os objetivos desse trabalho, né? É a promoção dos geoparques através das geotecnologias. As geotecnologias aí, ela vem como um recurso forte, né, para os geoparques, como um potencial para os geoparques. Aproximação da população no envolvimento dos geoparques, né? Então, trazer a população para perto, isso é uma das premissas, é um dos pontos que a Unesco toca muito quando a gente fala é, perdão, de geoparque, e a divulgação e gestão dos geoparques. Então, todos esses pontos através do quê? Da utilização das geotecnologias. E aí a gente vai destrinchando durante o artigo, né? Então, o artigo ele começa a divisão dele com uma introdução, depois a utilização das geotecnologias nos geoparques, o uso e aplicação das ferramentas, né, aí espaciais, a educação como aliada na visibilidade dos geoparques mundiais e as considerações finais, né, que aí é o encerrar de tudo, né. Então, assim, primeiro, né, quais que foram os meus materiais e métodos? Primeiro é o uso e aplicação das geotecnologias, né, eu disponibilizo, que eu já vou explicar em seguida, um quadro em que eu falo sobre as ferramentas SIGs e suas potencialidades, sobre a usabilidade, né, das ferramentas SIGs hoje em dia, assim, pela população em geral e especificamente nos geoparques, o como pode ser um facilitador, e o referencial teórico que eu trago muito durante todo o meu trabalho, até principalmente para explicar o que é geotecnologias, para explicar o que é geoparques, também faz parte de um material aí, método. Aí, né, dentro desses materiais e métodos, eu trago, né, esse quadro aí, que é um quadro que eu fiz especificamente
trazendo todas as aplicações que podem ter, né, potencialidades de uso. Então, quais que são as aplicações GIS hoje disponíveis? Claro que aqui foram alguns exemplos, eu não trago tudo que a gente tem disponível hoje, né, de geotecnologias, mas eu tento trazer o que pode ser um pouco mais fácil a compreensão, não tão especialista. Então, eu trago 3 produtos não licenciados, que são gratuitos, a descrição e como que a gente pode estar usando essa ferramenta, como o MyMaps, o Keyfield e o Flickr, que são aplicações muito diferentes. Por exemplo, o Flickr eu nem enquadraria dentro de uma geotecnologia específica, especialista, mas ele traz potencialidade de mapeamento, de criação de histórias ali com mapeamento, que é interessante a nível não especialista também pela população. E 2 produtos licenciados, né, especialistas, como o Survey e o Story Maps, que precisa, né, de haver a compra para fazer uso dessas aplicações. Mas o intuito aqui é provar que cada vez mais as geotecnologias elas podem estar aproximadas da população, de não especialistas também, e para os geoparques é fundamental também a gente ter essa visualização geoespacial. E aí eu vou explicando detalhadamente as aplicações, né, e como acessá-las também, e trazer aí também uma fonte de recurso para quem está lendo esse artigo, para olhar e falar assim, não só ser um artigo totalmente escrito aí, falando das potencialidades da geografia, mas das geotecnologias, mas sem exemplos. Então, a ideia foi trazer exemplos para que, de fato, perdão, possa haver usabilidade. Aí aqui, né, no meu desenvolvimento do meu trabalho, né, principalmente nas 3 sessões que eu trabalho na divisão do desenvolvimento, eu falo muito do que são geotecnologias, né, principalmente as diferenças entre os conceitos de SIG, Sistema de Informações Geográficas, perdão, e geoprocessamento, né, porque isso é uma confusão que ocorre e é normal, então para a gente conseguir entender, né, sobre o todo, sobre o SIG ser ferramenta, né, que a gente pode usar aí recursos, né, ferramental, através de programas, né, que a gente possa vir a estar usando, geotecnologia sendo o todo, né, então hoje a gente fala muito mais em geotecnologia, né, desse conceito mais geral do que mais específico, né. Desenvolvimento do conceito de geoparque, o que que é um geoparque, qual que é a premissa inicial, né? Até trouxe uma citação aí do Brilha que ele, dentro do conceito de geoparque, ele tem grande importância, né? Um geoparque ele é um território, primeiro, muito bem delimitado geograficamente e ele precisa ter, corroborando aí do lado com o que a Unesco fala, ele precisa ter áreas geográficas, paisagem, né, de importância geológica internacional é o primeiro ponto para ser um geoparque. E aí a gente precisa ter o desenvolvimento aí de educação, desenvolvimento sustentável, né, uma abordagem de conservação e desenvolvimento sustentável e trabalhar os conceitos, né, de geoconservação, de geoturismo, de propagação econômica dentro do geoparque. O geoparque ele é diferente de uma unidade de conservação, isso é um ponto muito importante. Né? E aí, assim, a proposta é trazer a visão ampliada do território, né? E aí é a gestão territorial e a importância, perdão, dos geossítios como patrimônio geológico. Então, dentro do desenvolvimento, eu trago a aproximação das geotecnologias, trazer a população para essa aproximação das geotecnologias para fazer com que o geoparque ele faça parte também daquela população, porque a gente sabe que a população ela tem ali o seu local de pertencimento, né? E ela precisa também fazer parte desse geoparque, ela é parte, né, desse geoparque, dessa área delimitada que vai ser delimitada como um geoparque. Hoje, só a fim de trazer aqui algumas informações, a gente já existem geoparques, né, no Brasil. O meu projeto de pesquisa, ele é um aspirante a geoparque que quer se tornar um geoparque, e o WebGIS, né, as informações aí de sistema de geotecnologias vai corroborar para essa gestão desse geoparque que a gente aspira se tornar um.
A aplicabilidade das geotecnologias, né, através desse quadro de opções, e a educação como aliada na divulgação e engajamento da população, assim. O Geoparques ele tem isso como premissa, existem diversos trabalhos que trazem, né, como que a educação ambiental, ela precisa, projetos, né, sociais precisam estar junto, caminhar junto ao Geoparque, né? Porque é uma área que tem uma população ocupante ali, então ela precisa pertencer a essa delimitação de um geoparque mundial. E aí eu trago uma citação também da difusão, né, dos aplicativos, dos programas e softwares de mapeamento hoje, né? Como que as geotecnologias elas estão no nosso dia a dia, não tão de forma tão especialista assim, mas elas estão no nosso dia a dia. E aí eu trago os resultados, né, a valorização dos patrimônios geológicos, a educação ambiental, a aproximação da população, né, a gestão territorial, a utilização das geotecnologias como um facilitador, né, tudo isso para promover os geoparques mundiais, para ter uma divulgação e popularização também, né, dos dois principais conceitos aí que a gente trabalha no artigo, e trabalhar muito a importância do geopatrimônio, geoturismo, desenvolvimento de atividades econômicas dentro de um geoparque e a otimização, né? Trazer como que a inteligência geográfica ela é um otimizador e pode ser um otimizador dentro da gestão de um geoparque. Como conclusão aí, evidenciar o potencial das geotecnologias. As geotecnologias, elas podem desenvolver, né, podem desempenhar um papel relevante no processo de inserção de uma região ao que a gente chama de rede global de geoparques, né, mundiais. Destacar, né, a relevância do patrimônio geológico, da gente ter isso muito forte, né, principalmente conseguir desenvolver esse conceito dentro do nosso país, proporcionar o engajamento populacional nas geotecnologias e o desenvolver aí, né, todos os aspirantes a geoparques mundiais e ampliar a gestão territorial através do uso das geotecnologias. Eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui, assim, principalmente falando do meu projeto de pesquisa e desse artigo que eu desenvolvi. E aqui tem o meu contato também, caso alguém gostaria né, de fazer alguma pergunta depois futuramente e tudo mais. E agradecer mesmo a oportunidade de apresentar esse trabalho que é tão importante para mim, que a UEPG trouxe, assim, essa oportunidade. Obrigado, Renata. Sim, trabalho muito interessante, né? E eu gosto muito desse nosso evento, porque a gente consegue ter uma ideia de um universo ambiental, né? A gente tem a temática ambiental é muito ampla, né? Então é muito interessante a gente ver quão ampla ela é e a gente receber essas apresentações, perceber esses trabalhos, poder comentar. Né? Aberto para perguntas, comentários, que é uma sessão de apresentação e debate, pessoal. Vamos participar, hein? Se tiver alguma pergunta, pode colocar no chat, pode abrir o microfone, que é mais fácil. Povo de manhã sem café ainda, Renata. Então, muito obrigado, Renata. Eu vou chamar o segundo trabalho, 26038. É o trabalho Usina Hidrelétrica de Belo Monte, uma análise sobre os impactos sociais e ambientais. O Bruno está presente? Está presente, né, Bruno? Apresentador. Aí embaixo tem as setinhas para você passar os slides, tá bom? Pode dar início. Não está dando para te ouvir. Não dá para te ouvir, Bruno. Consegue escutar agora? Agora sim.
Sim, só uma configuração aqui. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Bruno Araújo Corrêa. Esse trabalho foi desenvolvido numa disciplina no meu doutorado que eu ainda estou fazendo, na disciplina de de legislação ambiental. Então, foi uma ideia que nossos professores tiveram para a gente, né, se antenar um pouco mais sobre essas questões ambientais. Então, o trabalho intitulado é O HE de Belo Monte, uma análise sobre os impactos sociais e ambientais. A gente sabe muito bem que a usina hidrelétrica de Belo Monte trouxe impactos ambientais tanto para as populações como para o mundo inteiro, porque o mundo está conectado em um sistema fechado. É um ciclo. E também trouxe repercussões internacionais, devido àquelas questões de deslocamento de populações indígenas e populações ribeirinhas, e as questões relacionadas aos impactos ambientais, direto e indiretamente, não somente na área da construção da usina. De início, a gente sabe da importância da Amazônia, tanto a Amazônia legal, o bioma amazônio e a Amazônia internacional, ocupando essas três áreas. Devido à sua importância, e também devido à sua importância biológica, importância climática, a maior bacia hidrográfica do mundo inteiro e regulação climática. A gente sabe dessa importância do bioma amazônico para o Brasil. O Brasil hoje só é Brasil e tem essa importância devido a essa exuberante riqueza da floresta amazônica. Ela é a maior floresta tropical do mundo, como todos já bem sabemos, e desde 1988, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já consegue fazer esse monitoramento com dados de sensoramento remoto sobre desmatamento. Ou seja, a gente tem dados robustos e muito antigos de vários anos e de uma sequência histórica muito extensa. Então, a gente consegue trabalhar com essas séries históricas para entender como é que está ocorrendo o desmatamento naquela região. Existiram, claro, alguns picos em 1998, 95, 2004, porque houve um aumento de fiscalizações. Quando a gente houve o pico, aumentou-se a fiscalização, ou seja, reduziu o desmatamento. Mas nos últimos anos, a gente vem enfrentando, na Amazônia, um grande desmatamento devido à falta de fiscalização, de pessoal. A gente sabe da importância da Amazônia, sabe que essa região é muito extensa, então, para fiscalizar todas as áreas é quase humanamente possível. Precisaria de uma quantidade de pessoal muito grande especializado. Daí vem o sensoramento remoto, vem o INPE, com o DETER, com o PRODES, temos Map Biomas, o Global Forest Cover, então vários outros produtos que monitoram o desmatamento de florestas tropicais. O desmatamento basicamente ocorre de forma desordenada. Não é manejo florestal, não é licenças adequadas para fazer essa supressão vegetal. É simplesmente desmatamento completo para a criação de commodities, criação de gado, plantio de soja, de milho. A gente sabe também da importância do agronegócio, mas existe um agronegócio com sustentabilidade, que é possível ser feito. A gente entende também que a Amazônia tem um grande potencial, quase 50% do potencial hídrico do Brasil está na Amazônia, devido à quantidade de rios. Ou seja, se construirmos muitas hidrelétricas, a gente vai ter um potencial hidrelétrico de produção de energia muito grande. Qual é essa vantagem dessa potencial hidrelétrico? Os data centers. Hoje, um data center consome energias que podem ser utilizadas por uma cidade inteira. Então, a gente vai ter um aumento de energia. Devido a essa necessidade de energia elétrica. No Brasil está vindo novos data centers que consomem bastante energia. Então, de onde vai vir essa energia? A gente tem essa vantagem de ter um potencial hidrelétrico muito grande, é uma energia limpa, renovável, mas claro que tem seus danos. Em Belo Monte, essa hidrelétrica impactou basicamente a Volta Grande. É basicamente uma área onde o rio dá uma certa volta em seu leito, de 130 quilômetros, ou seja, não é uma coisa pequena. É uma curva, é uma área muito grande que vai ser impactada por esse projeto, que já está em funcionamento. Alguns estudos vão apontar que esses benefícios econômicos são superestimados, ou seja, quando a gente vê lá a hidrelétrica, a importância, a quantidade de energia que ela vai produzir, os benefícios econômicos estão sendo muito superestimados, ou seja, estão sendo colocados em um patamar muito acima do que eles realmente vão ser, ou do que os danos ambientais vão acontecer. O sensoramento remoto vai ser essencial, então, para monitorar alguns desses impactos ambientais que ocorrem tanto na região quanto no seu entorno, porque não se delimita só
a região do Belo Monte. Nos materiais médicos, a gente primeiro vai entender que a Amazônia são duas classificações. Temos o bioma, de fato, amazônico e a Amazônia Legal, que pega porções da Caatinga. Isso é definido em lei, a Amazônia Legal, para a gente fazer aquela proteção. A Amazônia Legal está em 9 estados brasileiros e em biomas como Cerrado e Pantanal, como a gente pode ver assim, a gente pode observar nos mapas aí apresentados. Os procedimentos metodológicos a gente utilizou para desenvolver esse pequeno trabalho, imagens da Insight 5 e 8, processadas no QGIS, que é um programa livre, então já tem uma certa facilidade nesses programas livres. Nós fizemos a composição de cores naturais simuladas para fazer uma melhor visualização, calculamos o índice DVI e NDVI, que são os mais utilizados do mundo e os mais empregados em diversos estudos, além da coleção do Mapbiomas Coleção 7, de uso e cobertura do solo, de 2011 e 2020. A gente vai identificar as perdas e ganhos das florestas, quais foram as classes que perderam ou ganharam ao longo do tempo. E alguns dados complementares sobre as populações tradicionais, os impactos Belo Monte nas suas populações. No centro das discussões, a gente entende que houve e ainda está existindo diversas violações dos direitos humanos para aquelas populações. Porque já em 1980, então muito tempo atrás, estima-se que mais de 7 mil indígenas seriam deslocados, ou foram deslocados ou afetados em 12 terras indígenas, ou seja, é uma cidade pequena, de pequeno porte. São muitas pessoas. Se a gente pensar que essas populações indígenas já vêm sendo perseguidas e violentadas os seus direitos desde 1500, a gente tem um projeto que vai deslocar uma grande quantidade de pessoas e afetar elas direta ou indiretamente. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, já em 2015, dizia que essas grandes obras na Amazônia violam muito esses direitos das populações tradicionais, tanto de ribeirinhos como das populações indígenas. Também existem perdas ambientais, sociais, culturais no seu modo de vida. Aquela pessoa que vivia à margem do rio, tinha sua cultura, seu lazer, seu modo de viver, foram afetados, direto ou indiretamente, por essa hidrelétrica que prometia gerar muita energia. Dos impactos sociais, a gente não pega, agora vamos voltar para os impactos sociais para as populações nas cidades. Altamira, por exemplo, foi prometido coisas básicas, como moradia, saneamento, saúde, transporte, educação e segurança. Essas licenças ambientais, para liberar a obra, tinham essas contrapartidas, dar direitos básicos e mínimos para essas populações. Só que, já em 2017, Altamira tinha um dos maiores índices de violência do Brasil, comparado à faixa de Gaza, por exemplo. Altos índices de suicídio, de conflitos com gangues, porque esses reassentamentos que têm infraestruturas precárias deslocou grupos rivais para próximo a grupos rivais de facções da própria região, o que ocasionou muitos conflitos e assassinatos em massas naquelas regiões. Então, já é um impacto social muito grande para as populações. E para aquelas pessoas que foram reassentadas, não tiveram todos os benefícios. Falta de transporte, falta de saúde, falta de diversos direitos básicos que foram prometidos a elas. Das transformações ambientais, houve o principal que a gente consegue observar em imagens de satélite, tanto da imagem de satélite, Landsat, quanto aquelas imagens de satélites do Google Earth mesmo, do Google Maps, a criação de um grande lago, que deslocou as comunidades ribeirinhas, indígenas, ribeirinhas e populações das cidades. A população de Altamira, por exemplo, aumentou em 93% de 2011 a 2020. Ou seja, uma cidade que não tem infraestrutura, em um curto espaço de tempo, saltou enormemente. O que houve, por consequência, aumentou a pressão em serviços públicos básicos. E, novamente, existem novos conflitos. São populações que não são dali, que precisam de moradia, assistencialismo básico para conseguir viver. Ou seja, onde essas barragens vão, um enorme grupo de pessoas vão atrás, são trabalhadores, então causa prejuízos ambientais e sociais naquelas regiões que elas estão sendo implementadas. Quase todas as usinas ao longo do Brasil, se vocês observarem, têm problemas ambientais que ocorrem nelas, devido a esse deslocamento de pessoas para trabalhar, porque é um número muito grande de pessoas que vão se deslocando para esses lugares. Nos dados Mapbiomas, mapas de 2001 a 2020, a gente mostra algumas perdas florestais e alguns novos usos de ocupação do solo naquela região.
no mapa a gente consegue ver como está ocorrendo essa perca, ou seja, a gente perde áreas de vegetação nativa para o agronegócio, perde volume da água, porque a volta grande do rio Xingu, como vocês podem ver na imagem, que ele dá essa grande volta, o lago desviou uma grande quantidade de água, que deixou de passar naquela região. Ou seja, fauna e flora foram afetados, e também as comunidades ribeirinhas naquela região, porque não houve assim, um plano concreto de manejo dessa usina. Vale destacar também que essa usina é no modelo fio d'água, ou seja, ela não gera um grande lago. Por mais que tenha um lago enorme naquela região, ela não gera um grande lago como Itaipu. Ou seja, ela só produz energia elétrica quando chove. Parou de chover, a capacidade cai drasticamente. Então, é um modelo que foi caro e não gera tanta energia como propôs para ser gerado. Os ganhos foram poucos. Outra questão que a gente pode estabelecer, o aumento das pastagens em 18%, ou seja, o agronegócio ampliou na região, a formação campestre aumentou em 364%, numa área que só era para ter só floresta. A substituição da floresta elevou as temperaturas, reduziu chuvas e ameaça também a biodiversidade, não só da região, mas como um todo, porque são pessoas que são deslocadas para novas regiões e pessoas que querem lucrar com esses empreendimentos que são colocados na Amazônia, esses grandes empreendimentos. Para a gente concluir, que apesar da importância, e sim, a gente sabe da importância de Belo Monte, sua implementação gerou alguns impactos ambientais e sociais significativos para as populações que lá vivem. A análise de imagens satélite vai nos permitir identificar as perdas de vegetação entre 2011 e 2020. Dados do mapa biomas complementam essa avaliação e demonstram transformações do uso e ocupação do solo naquelas regiões. E esse empreendimento deixou um passivo ambiental muito grande, com áreas alagadas, convertidas para a formação não florestais, além de afetar ribeirinhos, povos indígenas, cidades, alterando seu modo de vida e o modo de existência naquelas regiões. Ou seja, os impactos ambientais e sociais, em uma pequena opinião minha, são maiores do que os ganhos econômicos e hidrelétricos que a gente pode observar. Existem novas maneiras de a gente gerar energia elétrica, a gente sabe da importância também do agronegócio, da geração de energia elétrica, mas tudo existe um equilíbrio para a gente fazer um desenvolvimento mais sustentável da nossa nação. E agradeço principalmente ao UEMA, que nos deu apoio, à Universidade Federal do Maranhão e à Universidade Federal do Paraná, pelo apoio institucional para gerar esses estudos. E são de suma importância para fomentar também políticas públicas voltadas para a Amazônia. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. É bem isso, né? A gente precisa dessas fontes de energia, né? Até para a gente conseguir fazer essa transição, né? Mas a gente tem que ir buscando já ir tornando-os mais sustentáveis, né? Os impactos têm que ser menores, né? Algumas dessas hidrelétricas tiveram alguns problemas, né? Na época de construção, com poucos dados hidrológicos ainda, né? Eram regiões que ainda não tinham muitos dados, então também tem vários outros problemas que embutidos, digamos assim, dentro de um problema maior, né? Vamos perguntas para o Bruno, comentários. Vamos participar, pessoal. O pessoal está muito tímido nessa sala. Tem uma pergunta. Bruno, parabéns pelo trabalho, parabéns também para o seu grupo. Eu vou chamar a Sara Ramos está, né? Então, 26067. 26067. Sara Ramos. Isso, eu mesma. Sara, deixa eu só te transformar aqui para apresentador. Embaixo ali da tela tem os pontinhos para você poder passar os slides, tá? Ah, sim, perfeito.
Bom dia a todos, vou me apresentar. Como ele já disse, meu nome é Sara Ramos Oric, eu sou engenheira sanitarista ambiental, atualmente cursando mestrado em tecnologias sustentáveis no IFES. Hoje eu vou apresentar a pesquisa Estudos de Impacto de Vizinhança e Agenda 2030, Sinergias entre Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável. Essa pesquisa ela foi feita conjuntamente com a minha orientadora de mestrado, que é a Fernanda Veronês. Não podíamos deixar de falar sobre a Agenda 2030 sem trazer inicialmente o contexto de desenvolvimento sustentável, que foi colocado a primeira vez lá no relatório Nosso Futuro Comum, onde desenvolvimento sustentável é atender às necessidades de hoje sem comprometer o futuro das nossas gerações. E durante muito tempo, esse conceito ele foi associado a questões de meio ambiente e economia, mas com o passar do tempo, a gente viu que é muito além disso a sustentabilidade. Ela também envolve grandes desafios no que tange à temática social. Isso ganhou ainda mais peso em 2012 na Rio 2020, na Rio mais 20, perdão. Isso onde surgiu a Agenda 2030, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos, eles são compostos por metas e indicadores que visam verificar o progresso de um país em relação a fundamentos que garantem um futuro melhor e cidades mais equilibradas. Nesse contexto, né, aqui no Brasil nós temos um instrumento muito importante, que é o estudo de impacto de vizinhança, que ele é uma ferramenta que avalia os impactos dos projetos urbanos na qualidade de vida. Ele, então, o WAVE, ele pode ser considerado um mecanismo de política pública que vai avaliar uma série de fatores, como fatores essenciais de patrimônio cultural, uso do solo, tráfego, saúde, e tudo isso diz respeito a aspectos que colocam em jogo a qualidade de vida da sua população. Assim, nesse contexto de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e do instrumento WAVE, que é um instrumento muito importante, o objetivo da pesquisa ela foi analisar quais indicadores dos ODS podem ser positivamente influenciados por WAVE de boa qualidade. Assim, iniciando a parte metodológica, a primeira coisa foi definir a pergunta de pesquisa. Então, a nossa pergunta foi: de que maneira o WAVE pode contribuir para o cumprimento dos ODS? Nós escolhemos trabalhar com indicadores ao invés de metas, porque eles trazem um nível de detalhamento muito maior para a pesquisa. A primeira etapa, então, ela consistiu no levantamento de indicadores dos ODS e foi realizada através da plataforma ODS Brasil, e todos os indicadores eles foram considerados, com exceção daqueles que não eram aplicados ao Brasil, ou seja, analisamos 250 indicadores disponíveis no site. Depois desse levantamento dos indicadores, foi feita uma análise individual dos ODS, então cada ODS passou pela pergunta de pesquisa que norteou esse debate, que é se um WAVE ele teria potencial para influenciar esse indicador, e aqui a gente partiu do pressuposto que o WAVE ele traz as informações, no mínimo, que estão estabelecidas no Estatuto da Cidade, e com isso, com essa pergunta, nós respondemos se sim, esse indicador ele pode influenciar positivamente, né, o, o, o indicador do ODS, ou se não, se ele não tem esse potencial. Depois disso, nós tivemos a terceira etapa, que foi o agrupamento dos indicadores dos ODS. Todos esses indicadores que foram classificados como sim, foram agrupados de acordo com seus respectivos ODS em uma planilha Excel, e isso possibilitou a etapa 4, que foi a elaboração de um trimap, que é um gráfico escolhido porque ele traz uma visualização dos resultados de forma proporcional, e assim nós conseguimos identificar visualmente qual ODS ele tem mais indicadores ou menos indicadores ali influenciados, né, por WAVEs de boa qualidade.
Aqui trazendo os resultados, obviamente não deu para a gente abarcar aqui nessa apresentação todos os indicadores que podem ser influenciados positivamente pela elaboração de wave de boa qualidade, mas o ODS que teve mais indicadores positivamente influenciados foi o ODS 11, que é o de cidades e comunidades sustentáveis. Isso porque o wave ele avalia previamente os impactos antes da implantação de um empreendimento e assim promove um planejamento equilibrado e sustentável. Então, esses indicadores aqui, eles foram os influenciados positivamente dentro do ODS 11 e trazendo dois exemplos aqui de como a gente analisou isso, temos o primeiro indicador, 11.1.1, que fala sobre proporção de população urbana vivendo em assentamentos precários, assentamentos informais ou domicílios inadequados, e por que o WAVE ele tem potencial de auxiliar esse indicador, porque o WAVE ele avalia se o empreendimento ele pressiona áreas vulneráveis ou sem estrutura, e assim ele pode ajudar a reduzir a proporção de população urbana vivendo em assentamentos precários. Outro exemplo aqui dentro do ODS é o indicador 11.2.1, que fala sobre proporção de população que tem acesso adequado ao transporte público. E o WAVE, ele tem o potencial de propor soluções para o transporte público e, assim, auxiliar também no cumprimento desse indicador. Esses outros aqui também foram indicadores dentro do ODS que foram e tiveram potencial de impactar positivamente aqui. Trazendo também outro ODS que foi muito impactado, é o ODS 3, que fala sobre saúde e bem-estar. O indicador 3.6.1 fala sobre taxa de mortalidade por acidentes de trânsito, e essa questão de logística de trânsito ela é muito impactada positivamente pelos WAVEs, porque o WAVE ele traz a identificação de impacto sobre o tráfego e mobilidade urbana, então ele pode propor muitas coisas como sinalização, faixa de pedestre, e isso tudo impacta na redução de acidentes que acontecem. Então ele impacta positivamente esse indicador. Aqui tem outros indicadores também que falam sobre a taxa de mortalidade, seja por poluição, por fontes inseguras e também por intoxicação não intencional. E o WAVE ele tem potencial de avaliar as fontes de poluição e assim propor medidas de mitigação também, como prevenir a contaminação de água, fazer um devido tratamento de um efluente industrial, por exemplo, evitando contaminação de água, de solo, protegendo assim a saúde pública. Por fim, trouxe para vocês outro ODS também que foi muito impactado, que é positivamente pelo WAVE, que é o ODS 15, que fala sobre vida terrestre. E esse objetivo, ele foi muito influenciado porque o WAVE ele permite a identificação e avaliação de impactos de novos empreendimentos que podem causar sobre as áreas verdes e ecossistemas urbanos. Aqui é uma série de indicadores, e esses indicadores eles falam muito sobre a questão da área florestal, de biodiversidade, de cobertura de área terrestre. E o WAVE ele pode incorporar ao planejamento urbano elementos relacionados à conservação da biodiversidade e também à manutenção de serviços ecossistêmicos. Eu trouxe um exemplo do trabalho de Medeiros 2022, que traz, dentro do WAVE, uma ação compensatória de recuperação de áreas degradadas com plantio de espécies nativas. E aqui nós temos um exemplo de como uma medida compensatória que surgiu através de um WAVE pode auxiliar, por exemplo, todos esses indicadores aqui citados. Aqui é o nosso TRIMAP, que é o resultado final da pesquisa. Eu trouxe o exemplo dos ODS 11, 3 e 15, que foram os que tiveram mais indicadores influenciados positivamente pelo WAVE, mas 12 dos 17 ODS, eles tiveram indicadores que foram influenciados por WAVEs, e aqui a gente consegue ver todos eles e as suas devidas proporções de quantitativo de indicador. Então, temos a conclusão que os estudos de impacto de vizinhança têm um papel estratégico no avanço da Agenda 2030, porque auxiliam uma série de
de ODS, fortalecendo, assim, decisões sustentáveis e promovendo principalmente a qualidade de vida da população. Os ODS 11, 3 e 15 são os mais impactados, mas como vimos, 12 dos 17 indicadores dos ODS, eles foram positivamente influenciados, e assim, a nossa conclusão final é que os EIVs se mostram instrumentos integradores de políticas urbanas e eles têm um alcance multidimensional porque eles permeiam várias temáticas e assim auxiliam uma série de indicadores dentro dos ODS. Fechando a apresentação, queria deixar o meu agradecimento ao Instituto Federal do Espírito Santo e ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Sustentáveis pelo apoio. Agradeço a todos pela atenção e fico aberto a perguntas. Obrigado, Sara. Perguntas para Sara? Tem uma pergunta do Bruno aqui no chat, ó. Não conheci o IVA, ele pode ser aplicado em outros tipos de estudos? O WAVE, Bruno, ele é um estudo independente, inclusive ele é instituído pelo Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, ele coloca em uma das suas partes, inclusive, que o estudo de impacto de vizinhança, ele não deixa de eliminar, né, o estudo de impacto ambiental. Então, ele é um instrumento que ele vai avaliar realmente impacto urbano. Então, ele é feito, por exemplo, vou dar um exemplo de empreendimento aqui, um shopping, um supermercado, empreendimentos que podem impactar a dinâmica da vizinhança ao redor do empreendimento, só que ele não tira a obrigatoriedade de certos tipos de estudo. Então, ele é um estudo mais focado na parte urbana mesmo e avaliar os impactos, né, de empreendimentos e que é gerado para a população. Ok, muito bom. Acho que é isso. Mais nenhuma pergunta? Então, obrigado, Sara. Parabéns pelo trabalho. Uma sala com os alunos também, com vários trabalhos bons desses alunos. Isso é muito bom. Parabéns, tá? Então, vamos para o trabalho 26141, que é o trabalho da Catiana. Catiana, pode abrir esse microfone, é isso. Oi, professor, tudo bem? Estou Tudo aqui. bem? Então, o trabalho da Catiana é análise dos impactos ecotoxicológicos da ozonização de fármacos por meio de lactuca sativa. Isso aí. Então vamos lá, né? Posso começar? Pode começar. Ok. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Catiana Uga, sou aluna de mestrado no programa de pós-graduação em Engenharia Química da URGS. Eu desenvolvo meu trabalho no grupo de pesquisa LASOP, o Laboratório de Separação e Operações Unitárias, sob orientação da professora Liliana Amaral Feres e da pós-doutoranda Letícia Regiane de Carvalho Costa. Então, meu trabalho, análise dos impactos ecotoxicológicos da ozonização de fármacos por meio da lactuca sativa. Vamos lá. A poluição aquática por compostos farmacêuticos é um tema que tem recebido bastante atenção, já que os fármacos, mesmo após serem consumidos, utilizados, eles podem não ser completamente metabolizados, e os seus metabólitos podem persistir nos corpos hídricos. Uma das tecnologias mais promissoras para a remoção desses contaminantes é a ozonização, que faz parte de um grupo de processos chamados processos oxidativos avançados, ou POAs. Porém, os POAs eles podem ainda não degradar completamente esses compostos, gerando subprodutos de degradação ainda mais biologicamente ativos ou potencialmente tóxicos. Então, o objetivo desse trabalho é investigar a eficiência do processo de ozonização na remoção de fármacos por meio da avaliação da degradação do propanolol e da lidocaína, avaliar a redução da carga orgânica medida por carbono orgânico total, avaliar os efeitos ecotoxicológicos dos subprodutos formados durante a ozonização desses fármacos e usando os bioensaios com a lactuca sativa, que é o nome científico da alface. Então, materiais e métodos.
Para os experimentos de ozonização, foi usado esse sistema que contém um concentrador de oxigênio, um gerador de ozônio, uma coluna reacional de 250 ml, na qual foram conduzidos os ensaios. Os ensaios usaram uma matriz sintética de água destilada, foram conduzidos por 10 minutos de ozonização a pH natural, com vazão de 0,6 litros por minuto de ozônio. E depois de passar pela coluna reacional, o ozônio passa por um sistema off-gas composto de iodeto de potássio para destruição do ozônio residual. E a amostra é conservada através da adição de tiosulfato de sódio. As variáveis de resposta para os ensaios de ozonização foram degradação e mineralização. Aqui eu trouxe uma figura do nosso sistema de ozonização que foi utilizado. Dá para ver aqui o gerador de ozônio, a coluna reacional e o CAI, iodeto de potássio. Para os bioensaios com a lactuca sativa, foi utilizado o método de Sobreiro e Ronco, de 2004. Então, ele consiste em germinação de 20 sementes de lactuca sativa em triplicata por 120 horas a 20 graus, usando 5 concentrações de efluente sintético. Essas 5 concentrações são usadas para a geração de uma curva dose e resposta para cálculo da EC50. EC50 representa a concentração do efluente sintético que inibe o desenvolvimento da planta em 50%. Então, para EC50 foram usadas 3 variáveis de resposta: a inibição da germinação, do crescimento da radícula, que é a raiz, e do crescimento do hipocótilo, que é o caule. Também foi usado o índice de crescimento, que é uma relação entre o crescimento da radícula e da germinação. Nos resultados, para o propranolol, na ozonização, foi encontrado mais de 95% de degradação da molécula, como é possível visualizar nesses cromatogramas. O de cima, a figura 4, representa antes do ensaio da ozonização, e a figura 5 representa após o ensaio de ozonização. É possível ver o pico que está marcado aqui, que representa o propranolol, e após a ozonização ele praticamente desapareceu. Apesar dessa degradação muito alta, a mineralização foi apenas de 8,1%. E para a lidocaína, também foi encontrada uma degradação maior que 95%. Aqui está o pico, é possível perceber que ele desapareceu. E a mineralização encontrada foi de apenas 3%. Fitotoxicidade. O EC50 para germinação ficou acima da dose máxima avaliada. Isso quer dizer que na concentração avaliada não teve inibição da germinação. Mas para radícula e hipocótilo foram encontrados EC50 dentro do intervalo testado, sendo que a lidocaína após a ozonização se tornou mais tóxica do que antes do tratamento. A ozonização do propranolol teve efeitos mistos. Nessa tabela aqui é possível ver, para a lidocaína antes e depois da ozonização, nós tínhamos um EC50 de 94,1 mg por litro, que se tornou 34,6. Uma redução do EC50 indica uma maior toxicidade. O índice de crescimento é representado pelo produto do comprimento da radícula e de germinação da amostra, dividido pelo produto do comprimento da radícula e germinação do controle, que é a água destilada. Então, nesse gráfico, é possível ver a linha vermelha, que representa a lidocaína antes do tratamento, e a linha vermelha tracejada, que representa a lidocaína depois do tratamento. A azul, a mesma coisa. A azul lisa é a propranolol, e a azul tracejada é o propranolol após o tratamento com a ozonização. Para a lidocaína, antes da ozonização, é possível ver que o índice de crescimento dela é maior, e após ficou bem mais baixo. E para o propranolol tem um efeito aqui nas concentrações mais baixas, que é bem interessante. Teve um efeito hormético, que é quando um efeito subletal faz com que a plântula tenha um crescimento significativamente maior do que o controle. E esse crescimento não é necessariamente positivo, ele também pode indicar um efeito tóxico por causa desse estresse subletal. Então, entre os produtos de degradação da lidocaína, tem a 2,6 de metilanilina, que é um potencial carcinógeno, que poderia ser um dos subprodutos que está aparecendo aqui, que está gerando essa toxicidade mais alta após o tratamento de ozonização. Aqui eu trouxe algumas figuras das plântulas para demonstrar como elas aparecem, né? Então, é esperado que o crescimento das raízes e do caule seja
seja alto, que elas cresçam sem nenhuma mancha marrom, sem nenhuma rigidez, com aparência saudável. É possível perceber isso na figura A, que é o propranolol antes do tratamento. Depois do tratamento, ele se torna um pouquinho mais... tem um efeito negativo para a germinação. E na figura C, nós temos a lidocaína antes do tratamento e figura D após o tratamento. Após o tratamento, dá para ver que as raízes estão bem encolhidas, elas estão com uma coloração mais marrom. Visualmente, é possível perceber que elas estão menos saudáveis. Então, concluindo, a ozonização ela degradou eficientemente o propranolol e a lidocaína, mas os subprodutos tiveram uma toxicidade significativa, como no caso da lidocaína. A lactocaceatípiba repelou os efeitos tóxicos, apesar de não evidenciar os efeitos individuais de cada subproduto. Então, para conseguir evidenciar qual é o subproduto que está gerando essa toxicidade, seria necessário uma abordagem combinada com um espectro de massas, alguma coisa do tipo, para avaliar melhor esse risco ambiental. Meus agradecimentos ficam à CAPES, à FAPERGS, ao LASOP e ao PPGEC. Então, obrigada, estou disponível para responder perguntas. Muito obrigado, Catiana. Trabalho muito interessante, né? Essa parte de fármacos, se a gente for olhar, ela é recente, né? Os estudos datam aí 20 anos, mais ou menos, né? É recente, em termos de ciência, né? E a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Principalmente essa parte de degradação também, né? Porque os problemas a gente já está sabendo que são vários agora. A gente está precisando melhorar os nossos tratamentos, né? Então, é uma área aí muito grande ainda a ser explorada, né, pelas pesquisas, né, e urgente, né? Eu falei aqui pouco tempo, 20 anos, mas 20 anos também, em termos humanos, não é pouca coisa, né? Perguntas para a Catiana? Algum comentário? Não? Então, Catiana, parabéns novamente pelo trabalho, mais um trabalho muito bom nessa sessão, tá bom? Muito obrigado. Então, vamos para o trabalho seguinte, que é do Vinícius Casper Schneider, que é o 26173. Vinícius, vou te tornar apresentador, se puder abrir a câmera e o microfone. Olá. Olá. Me ouvem bem? Sim. Joia. Bom, pessoal, então, primeiro agradeço o espaço aqui para apresentar meu trabalho. Trabalho desenvolvido por mim, Jaqueline Ramos, Carlos Moraes e Feliciane Brem. Eu sou Vinícius, então eu sou aluno de Engenharia Ambiental pela Unicinos, faço parte do programa de pós-graduação em Engenharia Civil, né, como bolsista para TIC, dentro do grupo de pesquisa do NUCMAT. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um trabalho de revisão bibliográfica sobre a avaliação de ciclo de vida no esgotamento sanitário brasileiro. Trazendo aqui uma breve contextualização do que é um estudo de ACV. Vou tentar ser breve, porque a gente pode se empolgar um pouco, mas vamos lá. Diferente de um estudo convencional, né, de avaliação de impactos ambientais, né, ou da maioria deles, a gente sai dos portões da empresa, ou seja, a gente analisa em perspectiva de ciclo de vida os impactos de um produto ou de um processo. Então, nessa imagem aqui, a linha pontilhada, o círculo pontilhado mostra, né, o que seria um portão de uma estação de tratamento de esgoto, e a gente tem à esquerda toda uma cadeia de fornecimento de produção de insumos e matérias-primas, eu incluo a energia elétrica, que é um insumo relevante aqui para impactos, né? E também o que acontece depois com esse produto do tratamento, né, que são o esgoto tratado, né, que tem uma parte ainda a degradar, né, no corpo hídrico, né, aí eu destaco a emissão de gás de efeito estufa, embora em uma avaliação de ciclo de vida a gente pode estar avaliando outras categorias, né, de indicadores ambientais. Bom, esse projeto, então, nesse projeto a gente desenvolveu uma revisão bibliográfica, visando embasar decisões fundamentais
né, para identificar e quantificar impactos de ciclo de vida do tratamento de esgoto da ET Vicentina aqui em São Leopoldo. Então, a gente conduziu esse estudo de revisão para que ele sirva de apoio para as nossas decisões no estudo de avaliação de ciclo de vida dessa estação de tratamento de esgoto posteriormente. Bom, como metodologia para conduzir essa revisão sistemática, então a gente buscou na literatura, em periódicos nacionais, né, publicações em ACV em estações de tratamento de esgoto. Aqui a figura direita traz a estrutura de uma avaliação de ciclo de vida, né, trazida aí pela ABNT NBR 14.040 e 14.044, tá? A Bíblia da ACV. Bom, um pouco sobre a metodologia, então fomos ao portal CAPES, fizemos uma busca através das palavras-chave Wastewater Treatment Plants, Brasil e Life Cycle Assessment, e aí excluímos os textos outro e paratexto. Isso resultou então em 28 arquivos, nos quais a gente ainda fez um novo filtro, então passaram por um critério de inclusão, foram as ACVs exante em processo de tratamento de efluentes e ACVs em estações de tratamento de esgoto e efluentes. Isso resultou, então, em 9 arquivos, os quais foram analisados. Bom, e o que a gente analisou nesses 9 artigos, né? A gente destaca aqui 5 principais tópicos. Foi o local do objeto de estudo, o ano da publicação, fronteiras do sistema, categorias de impacto ambiental e unidade funcional. Esses termos mais específicos aqui da ACV, acho que não vai ter um tempo de explicá-los no detalhe, mas fico à disposição para responder perguntas aqui após a minha apresentação. Bom, local do objeto de estudo. Aí eu destaco que é o local da ET avaliada e não o local onde foi conduzido o estudo de ACV. Então, a maior ocorrência, com 3 ocorrências, foram as ACVs exante, eu falei esse termo agora há pouco. As exantes são aquelas ACVs de locais, de objetos que ainda não existem. Ou seja, foram estudos conduzidos para um processo decisório entre um tratamento e outro, uma abordagem de localização e outra, né, para avaliar de forma comparativa impactos entre diferentes sistemas, né, por exemplo. Nós tivemos uma ocorrência em um estudo que englobava diversas ETs com uma amostragem maior, e aí incluía várias do Brasil e também alguns outros países da América Latina. Uma ocorrência no sul do país, 2 no nordeste do país e 2 também no centro-oeste do país. Anos de publicação, então a gente começou em 2016 com uma publicação, 2018 também uma ocorrência, 2019 mesmo, 22 e 23, ambos com 3 ocorrências. Fronteiras do sistema. Então, como eu disse, esse tipo de estudo pode ter essa visão mais holística, né? Essa visão completa do ciclo de vida de um produto ou de um processo, mas a gente pode também limitar a fronteira que a gente está analisando. Então, esse tipo de estudo nos dá essa liberdade, tá? Então, aqui a gente teve diferentes ocorrências do que estava contemplado realmente no estudo. Então, destaco aqui o berço ao túmulo. O significado disso, então, são a quantificação dos impactos desde a construção da ET até a disposição do lodo tratado, então, ciclo completo aqui dos impactos. Foram 3 ocorrências. O berço ao portão contempla a construção da estação de tratamento de esgoto até o efluente tratado, tá? Então, não existe aqui os impactos, as emissões, etc., da fase de descarte de lodo e descarte e a disposição do efluente tratado, com 4 ocorrências, e o portão ao túmulo, então, que considerou do tratamento de efluente até a disposição do lodo do efluente tratado. Então, aqui não estão contempladas os impactos da cadeia de fornecimento, né? Também a construção, né, da própria estação de tratamento de esgoto. Então, essa ficou com 2 ocorrências. Categoria de impacto, as maiores ocorrências, né? Então, dentre os 9 artigos analisados, os 9 falavam sobre mudanças climáticas, então
é a categoria da vez, é a bola da vez, então, nenhuma deixou de incluir, e é relevante, né, para esses sistemas de tratamento de esgoto, principalmente por processos biológicos. Aqui ficou um pouco fora de ordem, peço perdão, mas a segunda mais citada foi a eutrofização de água doce, então, por causa dos efeitos, né, desses, mesmo tratado, o efluente segue com nitrogênio e pode causar aí eutrofização nos corpos hídricos. A terceira que mais apareceu foi a depressão da camada de ozônio, e aí a quarta, a eutrofização marinha, também nessa linha de eutrofização, e tivemos diversas outras aqui com 3 ocorrências e 2 ocorrências. Destaco aqui que esse gráfico não trouxe todas as categorias que foram encontradas, foram mais de 18 no total. E destaco também que não teve nenhum artigo que analisou uma categoria única. Isso é possível também na CV, né? A gente pode olhar simplesmente para mudanças climáticas, isso caracterizaria, uma pegada de carbono, por exemplo, né, quando a gente olha para uma categoria única. Unidade funcional, então, qual é o objetivo, né, por que eu opero aquele sistema? Tratamento de 1 metro cúbico de esgoto foi a maior ocorrência, com 6. O enquadramento de DBO para o lançamento por 20 anos, com 173 metros cúbicos de esgoto coletados, transportados e tratados, também ocorrência. E gestão de esgoto de uma pessoa por 1 ano, também uma ocorrência. A unidade funcional, então, é uma unidade que acompanha o resultado, né, que guia o resultado, que nos mostra, né, a função, né, para que aquele sistema funciona. Então, a mais comum aqui foi o tratamento de 1 metro cúbico de esgoto. Então, os impactos daquele sistema, os impactos da minha avaliação de impactos vão estar orientados para o tratamento de 1 metro cúbico de esgoto. Então, a gente faz essa estratificação dos impactos da ET para apenas 1 metro cúbico de esgoto tratado. Finalizando aqui com as considerações finais, né, a gente observou um número baixo de publicações em ACVs do esgotamento sanitário brasileiro, né, apenas 9, aí depois dos critérios de inclusão. As publicações recentes começaram em 2016, e agora, 22, 23, tivemos um aumento aí com 3 publicações por ano. E também trago aqui a diversidade de fronteiras, né, então, pensando no uso desses dados realmente para o poder público, para as companhias de saneamento, né, a gente precisa de uma padronização aí, principalmente nesse âmbito das fronteiras estudadas, né, a gente precisa de uma coesão nesse sentido. E também trago aqui a padronização dos estudos, né, nós temos uma ISO que guia, como eu trouxe a 14.040 e a 14.044, e a gente precisa que, para a tomada de decisão, a gente tenha alinhamento com essas normativas, né, para que os estudos sejam bem conduzidos, auditáveis e confiáveis. Fecho minha fala aqui e agradeço novamente pelo espaço. Parabéns, Vinícius, muito bom trabalho. Seu grupo aí tem uns trabalhos muito interessantes, né? O professor Carlos, o professor Feliciano, muito bom. Vamos abrir para perguntas para o aluno. Todos os alunos aqui hoje de manhã estão de parabéns, trabalhos muito, muito bons. Alguma pergunta, algum comentário, orientador ou orientadora, Feliciane? Não? Então, agradecemos, Vinícius. Vamos passar para a próxima apresentação. Obrigado, Cristiano. 26.182. A Lígia Débora. A Lígia está presente, Lígia? Olá, bom dia. Estou sim. Bom dia. Então, Lígia, aí embaixo tem o botãozinho para você passar os slides, tá bom? Tá. O trabalho da Lígia é sobre análise sazonal de temperatura em superfície nos bairros da região central de Londrina. Isso.
Bom dia a todos. Eu me chamo Lígia Midori, sou estudante de graduação de Engenharia Ambiental na UTFPR do campus Londrina e hoje vou apresentar sobre a análise sazonal da temperatura de superfície nos bairros da região central de Londrina, no Paraná. Esse trabalho foi desenvolvido principalmente pela Débora no TCC dela e orientado pela professora Lígia. Bom, com a crescente urbanização dos centros urbanos atualmente, surge-se a preocupação com as ilhas de calor. Essa ilha de calor, ela é dada pela diferença do balanço de radiação entre as regiões periféricas e a central. Isso se dá por conta da baixa vegetação e recursos hídricos nas áreas centrais, por conta da impermeabilização do solo. Quando tem impermeabilização do solo, tem mais precipitação não assimilada pelas plantas, que deixa disponível mais energia para ter o aumento da temperatura do ar. Aqui em Londrina, houve alguns estudos que mostram que houve elevação anual da temperatura e também é uma cidade já muito conhecida por ser muito quente, então ela pode causar diversos riscos à saúde, principalmente da população mais idosa e de crianças, que já é uma população de risco. Dessa forma, surge a necessidade de fazer o monitoramento para a tomada de ações mitigadoras pelo poder público. Para esse monitoramento, nós podemos usar o sensoriamento remoto, que é uma técnica já explicada aqui anteriormente, de análises ambientais através de imagem. Nesse caso, nós estamos usando imagens de satélite, mas pode ser utilizados de outros equipamentos, como drones também, e analisaremos a temperatura de superfície terrestre, que é feita por uma banda específica dos satélites. Dessa forma, o objetivo da pesquisa é analisar a temperatura de superfície terrestre em 16 bairros da região central de Londrina, nas 4 estações do ano de 2018, utilizando as imagens obtidas pelo satélite Landsat 8, que é um satélite estadunidense que disponibiliza as imagens deles gratuitamente. Bom, essa é a área de pesquisa, fica no município de Londrina, na região norte do Paraná, bem na região central. As imagens foram obtidas através do Google Earth Engine, que é uma plataforma de armazenamento e de análise de dados, mas nesse caso nós pegamos as imagens brutas do Google Earth Engine e trabalhamos dentro do QGIS. Esses foram os mapas gerados pelo QGIS, onde mostra, né, a temperatura de superfície no outono, inverno, primavera e verão, onde as cores mais frias, né, o azul, ele representa uma temperatura mais amena, de 22 graus, e as cores mais quentes, em vermelho, representam umas temperaturas mais altas, chegando até 48 graus. Primeiramente, nós conseguimos perceber, já pela imagem, que na porção sul da região central tem uma faixa extensa de temperaturas mais baixas, que é correspondente ao Lago Igapó, aqui em Londrina, é o nosso cartão postal. Então, ele é um extenso espelho d'água que reflete essa temperatura mais amena no seu entorno. Então, separamos alguns destaques que puderam ser observados nesses mapas. Por exemplo, nesse bairro, nós temos a grande diferença de um fundo de vale para uma região que é majoritariamente composta por concreto, telhados e asfalto, onde podemos ver essa grande diferença de temperatura, né, com umas temperaturas mais ou menos de 22 graus na área verde, chegando até 48 graus na área onde não é verde, no mesmo dia e na mesma estação, que acentua essa problemática das ilhas de calor. Na Vila Casone, que é um bairro bem antigo na região de Londrina, onde não estavam estabelecidas leis ambientais que tornam obrigatório uma porcentagem da área permeável nos lotes, a gente consegue ver que os empreendimentos construídos anteriormente, simbolizado pelo círculo B e pelo círculo C, que são um mercado e uma escola, eles são muito mais quentes do que um empreendimento que tem uma área permeável, que é no caso a nossa rodoviária, que possui uma área verde tanto no entorno quanto no seu interior, mostrando também a importância de se ter essas áreas verdes dentro do lote, né? No centro histórico, também é um bairro bem antigo na região de Londrina, as leis ambientais não estavam vigentes, ocorre o mesmo problema. Temos ali uma comparação entre o bosque da Catedral e uma área de telhados de empreendimentos, que chegam a temperaturas de até 50 graus, podendo ali ocasionar algum problema de saúde, caso uma pessoa fique exposta por muito tempo.
Na Vila Brasil é outro exemplo dessa questão, mas nesse caso nós temos ali um telhado que é branco, então ele reflete a maior parte da radiação, em comparação com uma praça de área verde também, mostrando essa grande diferença de temperatura. Essa diferença ela se dá por conta das características termofísicas dos materiais, os materiais que são artificiais, né, o concreto, o telhado, o asfalto, eles têm uma difusividade maior, ou seja, eles conseguem armazenar mais energia durante o dia, continuamente, e liberam durante a noite, tornando a temperatura do entorno sempre elevada. Enquanto na área verde, nós temos a evapotranspiração das plantas, então elas conseguem fazer a troca de calor 24 horas por dia, mantendo a temperatura mais ou menos, tanto na região quanto no seu entorno, que podemos ver que tem uma área que tem uma cor mais neutra, né, uma cor mais branca aqui, mostrando umas temperaturas mais amenas. Dessa forma, as áreas verdes se mostraram essenciais para manter as temperaturas de superfície mais amenas, gerando um maior conforto térmico da população no entorno. Além disso, a preservação dessas áreas também promove diversos benefícios, como a diminuição do escoamento superficial e erosão causada por tempestades, prevenindo alguns casos de enchentes. Também fazem um aumento do sequestro do gás carbônico, que consequentemente reduzem a poluição do ar. E também promove a melhoria estética da cidade, criando espaços de lazer e recreação. O estudo também mostrou que o uso do sensoramento remoto vai possibilitar a geração de informações quantitativas que podem auxiliar na tomada de decisão pelo poder público, sendo uma ferramenta de baixo custo, por ser gratuita, e que permite um maior monitoramento temporal. Nós agradecemos ao TFPR do Campus Londrina por todo o apoio durante o desenvolvimento do estudo e também agradeço a atenção de todos. Fico à disposição das perguntas. Parabéns, Lígia, trabalho muito interessante. Ilhas de calor, a gente que mora em cidades grandes, a gente percebe a diferença que dá as questões hidrológicas, mas é todo um desequilíbrio também, né? Perguntas para a Lígia, comentário. Trabalho bem interessante, Lígia, também. Parabéns. Obrigada. Tem um comentário, uma pergunta? Então, Lígia, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, parabéns ao grupo, tá? Obrigada. Então, vamos chamar o próximo trabalho. Salomão Augusto de Moura Júnior, 26209. Salomão. Bom dia. Bom dia, se puder ligar a câmera. Professor, você pode liberar o outro usuário, que eu estou aí com o usuário móvel? Não sei se está dando para ver. Sim, peraí. Por favor. Pronto. Liberado. Tá. Vou liberar o vídeo. Pronto. Então, o Salomão vai apresentar bioacumuladores, fundamentos, conceitos e organismos indicadores nos rios do Ceará. Show. Bom dia a todos. Só para garantir, está todo mundo conseguindo me ouvir direito? Sim, está perfeito. Tudo bem. Pessoal, primeiramente agradecer ao espaço por estar apresentando esse trabalho, que esse trabalho foi desenvolvido durante uma disciplina no meu mestrado, que é o Profiágua, na Universidade Federal do Ceará, campus Crateús. E ele fala sobre os bioacumuladores, né, fundamentos, conceitos e organismos, que ele trata de uma revisão bibliográfica sobre o assunto, com o intuito de apresentar um compilado de informações sobre os maiores contaminantes de corpos hídricos no estado do Ceará e também mostrar o cenário, né, já que não sei se tem mais alguém aqui do Ceará. E ele foi desenvolvido por mim, que sou o Salomão Augusto, e pelo o meu colega José Wellington, que é um engenheiro ambiental, também colega de sala de aula no mestrado. E se tratando da bioacumulação, só para fazer uma breve introdução, além do que tem no slide, a bioacumulação é um processo pelo qual as substâncias tóxicas, como os metais pesados e pesticidas, são absorvidas por organismos vivos em taxas maiores do que sua excreção. Isso pode ocorrer através da ingestão de água,
alimentos ou contato direto com o meio. E essas substâncias podem se acumular em tecidos adiposos, fígado ou músculos, né, tornando-se uma ameaça para toda a cadeia alimentar, como alguns dos autores que eu trago na referência, ele fala que existem já cadeias alimentares que tanto o topo como a base já estão com essa bioacumulação, né, que já estão intoxicados com essa quantidade maior do que eles conseguem fazer excreção. Então, se tratando dos bioacumuladores, eles desempenham uma função importante, né, quando se trata de avaliar a qualidade ambiental, principalmente quando o assunto é ecossistemas aquáticos, né, que a bioacumulação é diretamente ligada a essa presença de substâncias químicas nesses ecossistemas aquáticos e que são absorvidas por organismos vivos e acumuladas com o passar do tempo. Dentre esses compostos, vou citar aqui os metais pesados, que é o que mais são encontrados, né, os pesticidas, e os agrotóxicos, os hidrocarbonetos e os poluentes industriais. Né, que aqui no caso eu estou trazendo o cenário do Ceará, porém a gente consegue encontrar no âmbito nacional. Né. A qualidade da água é um índice determinante para a continuidade da biodiversidade e a sustentabilidade dos ecossistemas. E a contaminação dos ecossistemas, como os rios e lagos, pode comprometer tanto os organismos aquáticos quanto as populações humanas que fazem uso desse recurso para consumo próprio, como eu trago no exemplo também no artigo, que um desses rios que estão contaminados, eles servem para abastecer a região metropolitana de Fortaleza, que é uma metrópole, então tem muita gente que depende dessa água. E atividades agrícolas e industriais, né, também tem um forte impacto nessa poluição. E o objetivo do estudo, como eu já trouxe, é abordar esses conceitos fundamentais da bioacumulação, os organismos bioindicadores, que no caso, se tratando dos organismos bioindicadores, a gente vai destacar no artigo que são os macroinvertebrados aquáticos, que são larvas, né, insetos, moluscos, os peixes, que nós já encontramos essa contaminação em tilápia, curimatã e outras espécies de peixes, e os molúsculos bivalves, né, que o exemplo tem o mexilhão dourado. Então, esses bioindicadores que foram utilizados para poder ter esse estudo sobre esse assunto. Né. Os bioindicadores utilizados para o monitoramento ambiental nos rios do Ceará e também as medidas necessárias para minimizar os variados efeitos dos poluentes bioacumulativos no meio ambiente. Se tratando dessa parte de minimizar, a gente sempre sabe que existe essa dificuldade no controle. Sempre está ligada ao controle e fiscalização dessas substâncias, que a gente já sabe que, se tratando dessa parte ambiental, sempre a infraestrutura é pequena, né, para estar presente na fiscalização. Sobre os fundamentos e conceitos, os fundamentos do estudo se embasam na bioacumulação de substâncias tóxicas, como os metais pesados e pesticidas, que são absorvidos pelos micro-organismos, né, e os processos como a biomagnificação, certo? Que é um fenômeno no qual a concentração de substâncias tóxicas aumenta a cada nível trófico da cadeia alimentar, como eu trouxe aqui já no início, e a bioacumulação de metais pesados, que é um bioacumulador tóxico em alto grau, que pode provocar efeitos adversos nos organismos aquáticos, fazendo alterações e distúrbios neurológicos e reprodutivos, que já foram detectados até alterações em plantas, né, em relação a essa contaminação que ela leva para a estrutura dela e acaba alterando raízes ou a durabilidade de vida dela. Então tem esse impacto, né, que é essa questão da biomagnificação. Né. Então já existem estudos que detectaram que até predadores já estão com essa contaminação da biomagnificação. Aí, se tratando aqui do Ceará, os estudos apontam que há uma contaminação de rios por metais pesados, mesmo que eu já citei todos, né? Já foram detectados níveis elevados de chumbo e mercúrio em peixes de rios como Jaguaribe, o que faz com que isso represente um risco para comunidades que dependem da pesca como fonte de alimento. Não se pode esquecer dos agrotóxicos e que compostos como organoclorados e organofosforados podem persistir no ambiente por longos períodos, contaminando os corpos hídricos e impactando diretamente a fauna aquática. Eu trouxe aqui um gráfico representativo, onde eu represento aqui 3 grandes rios aqui no Ceará. Temos o Rio Cocó, o Rio Jaguaribe e o Rio Ceará.
trouxe aqui uma escala, um índice, né, relativo, só para ter uma relação de quantidade de 0 a 10, onde a gente pode detectar que os agrotóxicos eles estão sempre em primeiro lugar, né? Porque realmente há uma dificuldade maior sobre essa fiscalização, o que a gente já sabe que é verdade, né? Os metais pesados já vem menor, porém, esses 3 corpos hídricos que eu trouxe, todos eles têm essas 3 contaminações em quantidades notáveis, e também essa magnificação trófica, né? Que já é a intoxicação que vai passando já por toda a cadeia alimentar. Aqui eu identifiquei algumas das substâncias que estão nesses corpos hídricos, né? Que temos aqui a permetrina, que ela é um agrotóxico, pesticida. No metais pesados, temos aqui o chumbo, que é um sedimento, né? E na magnificação trófica, trouxe aqui também para a gente identificar. E você pode ver aqui no quadro que no índice estimado, a gente tem que o agrotóxico está no nível 8, né? De 0 a 10, quando você criou essa classe de níveis, né? A gente tem aí, ele de 0 a 10 está em nível 8 já, né? E o chumbo moderado, né? 4 a 5. Mesmo assim, quando a gente vem para o gráfico que eu apresentei, nós temos aqui locais que ele passa de 5. Que realmente aí está ligado a essa questão da dificuldade na fiscalização. E também mostrando esse cenário com o passar do tempo, trouxe aqui essa informação também, que a gente pode ver que de todas as formas, toda a preocupação, todos os estudos que nós temos identificados, né, acompanhado, a gente sempre percebe que vem aumentando. Né? Então, todos os 3 contaminantes vêm aumentando, os agrotóxicos vêm aumentando, os metais pesados vêm aumentando e o impacto ecológico vem aumentando, não adianta. Né? Mesmo a gente querendo aumentar essa consciência na sociedade e outros pontos, a gente percebe que ele não para de aumentar. Né? Por mais que hoje os recursos hídricos tenham uma atenção maior, eles não param de aumentar nessa poluição. Aqui eu trouxe um quadro sobre o Ceará, né? Onde eu trago aqui o agrotóxico. Existe um aumento constante nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, né? 2015 a 2025. Ele tem um aumento muito alto. Na presença urbana, temos aqui algumas substâncias, e também na rural. Os metais pesados têm um aumento moderado, que aí já vem a questão da industrialização, né? A questão da indústria, que é o impacto da indústria. Temos aí mercúrio no Jaguaribe e a bioacumulação em peixes e crustáceos, né? Que aí leva a contaminação para a parte urbana. E o impacto ecológico, que é aumento constante e visível, também muito alto. E como os 2 de cima aumentam, consequentemente o de baixo aumenta. E aqui no Ceará, mesmo tendo essa preocupação, vou dizer assim, que é bem presente sobre os recursos hídricos, já que o Ceará tem essa dificuldade em água, então, mesmo assim, ainda continua aumentando. Né? E eu posso citar que os 2 principais atores nessa questão aí é a indústria e a agropecuária. E como conclusão, a bioacumulação é um processo que preocupa bastante em relação aos ecossistemas aquáticos, pois pode resultar na contaminação da cadeia alimentar, certo? E nos rios do Ceará, devido à crescente interferência que o ser humano causa no meio ambiente, também conhecida como pressão antrópica, apresenta desafios futuros relacionados à poluição por metais pesados e agrotóxicos. E, por fim, eu trouxe aqui também essa questão da disseminação social, que a gente cada vez mais tem que se preocupar em levar essas questões para a sociedade, principalmente com um vocabulário mais acessível, para poder as pessoas entenderem que tudo o que a gente faz relacionado a recursos hídricos, ele vai ter um impacto que vai provavelmente aí demorar por anos, né, para poder se curar, né, o meio ambiente se curar. Então, também trago no artigo essa questão de haver uma preocupação com a educação ambiental, haver uma maior participação comunitária também, que são coisas fundamentais, né, porque não sei se alguém é dessa área ambiental, mas hoje você vai comprar agrotóxico, você consegue comprar ainda de forma clandestina no centro da cidade, né? Pelo menos no Ceará não é difícil achar. Então essa questão de levar essa informação para a sociedade, para levar essa preocupação com os recursos hídricos, é um diferencial para que esses desafios futuros sejam sanados, né?
E meus agradecimentos, agradecer aqui o espaço, agradecer a atenção de todos, também agradecer ao meu colega de sala de aula que me ajudou no desenvolvimento desse trabalho, que é o José Wellington, e dizer que a gente está representando a Universidade Federal do Ceará através do mestrado Prof. Água. E é isso, estou disponível aí para perguntas. Muito obrigado, Salomão. Essa preocupação, né, às vezes muita gente não entende, quando a gente está encontrando tantos agrotóxicos, tantos poluentes no ambiente, a gente está dizendo que eles estão chegando na nossa alimentação, na nossa água, né, nos nossos pets, na nossa vida, né? Eles estão entrando completamente na nossa vida. Muito bom trabalho. Perguntas, comentários para o Salomão? Não? Então, mais uma vez, parabéns, mais um trabalho. Hoje de manhã foi muito bom, né? Praticamente foram todos alunos, todos com trabalhos muito bons, tá? Parabéns mais uma vez, Salomão. Obrigado, até mais. Vamos para o trabalho 26.239, que é o trabalho que vai ser apresentado pelo Vinícius Estival. Vinícius, vou te passar como apresentador. Por favor, ligar a câmera e o microfone. Oi, pessoal, bom dia. Não te vejo. Iniciar compartilhamento. Ué. Você tem que abrir a câmera ali embaixo. Abrindo aqui. Deixa eu ver se tá mais. Agora sim? Nossa, certo. O Vinícius aí diretamente do estágio dele lá nos Estados Unidos, né, Vinícius? Isso. Então, com a palavra, Vinícius. Uma pequena diferença de fuso, mas estamos aí. Tudo bom, pessoal? Bom dia, estão me ouvindo bem? Então, nosso trabalho aqui, né, sou Vinícius Estival, né, engenheiro ambiental, aluno da URGS, lá do Prof. Água, em conjunto com o colega Estevam, também aluno do Prof. Água, e por revisão dos nossos orientadores, né, Luciano Turati e Cristiano Poleto, a gente fez esse trabalho aí da contribuição do licenciamento ambiental para a gestão dos recursos hídricos, né, um estudo de caso da FEPAM, que é o órgão ambiental licenciador no nosso estado. Então, dando um contexto, sempre, né, a relevância da pauta ambiental e das mudanças climáticas, né, geram sempre discussões quanto à proteção dos nossos ecossistemas, né? Então, a gente tem duas leis federais que visam uma gestão sustentável, né, dos nossos recursos naturais, que é a Política Nacional dos Recursos Hídricos, né, visa garantir a disponibilidade hídrica para a geração atual e futura, assim como tem a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que visa também garantir, né, o uso sustentável dos recursos naturais e proteção para as gerações futuras. E nisso, né, essa integração também tem um dos instrumentos da política do meio ambiente, que é o papel do licenciamento ambiental, né? Ele visa esse uso sustentável por meio de atividades e empreendimentos, assegurar tanto a proteção dos recursos naturais, quanto também tem o papel da segurança hídrica, né? Então, o licenciamento ambiental ele tem 3 esferas, né? Tem a lei, via federal, o IBAMA, no estadual, né, no nosso caso é a FEPAM, e tem municipal, que tem as prefeituras, né? Então, o foco do estudo foi ver qual é a contribuição do licenciamento ambiental nessa questão da gestão dos recursos hídricos, né? Então, foi avaliar o potencial dele, principalmente na gestão dos recursos hídricos, e para chegar nesse objetivo, né, foi feita uma integração dos dados que o licenciamento ambiental traz, se eles estão conversando com os sistemas de informações dos recursos hídricos, foi propor diretrizes para a FEPAM,
que gere dados relevantes também, né, para esse sistema, não somente visando ao licenciamento da atividade, mas que também melhore essa comunicação entre os órgãos. O nosso órgão aqui é o DRH, o Departamento de Recursos Hídricos, para que crie um sistema forte de informações a respeito dos recursos hídricos. Então, ela foi uma pesquisa qualitativa, né, com esse estudo de caso da FEPAM, foi feito levantamento de dados, né, uma pesquisa documental, e principalmente foi focado, né, na questão de dados dos processos de licenciamento ambiental em atividades com licença de operação que lance efluentes, né, porque o licenciamento ambiental cobra muito o monitoramento do efluente tratado, mas ainda assim não se cobra muito o monitoramento do corpo hídrico receptor. E essa informação seria muito útil, né, desse monitoramento, uma forma de tu cobrar dentro do licenciamento e o sistema de informações poder utilizar essa informação. Então, também foram feitas algumas entrevistas com os profissionais de cada órgão, né, a fim de, em cima dessa análise, tu pode elaborar quadro resumo para estruturar, né, analisar essas entrevistas, organizar em planilha e avaliar principalmente um procedimento de comunicação entre esses órgãos, né, para aproveitar esses dados. Então, como resultados preliminares, né, ele ainda não está 100% concluído, porque é a dissertação de mestrado do Estevão, mas muitos resultados preliminares a gente já conseguiu identificar, né? Então, um deles é o próprio diagnóstico da FEPAM, né? Hoje tem muitas lacunas dentro do licenciamento, não existe uma dificuldade muito grande de integrar esses dados do licenciamento. Eles são públicos, mas eles acabam sendo esquecidos dentro do processo, sendo que evitaria um custo para o Estado, né, de monitoramentos para o sistema de informações, onde muitos já são fornecidos pelos próprios empreendedores, né? Você poderia fornecer isso diretamente para o sistema do DRH. E também um processo de melhoria que foi visto, não gerar dados somente para aquele licenciamento, né? O DRH poderia contribuir para padronizar alguns requisitos de monitoramento a serem cobrados. Então, a partir disso, tu pode fomentar a geração de dados, né? Com a comunicação entre os órgãos, tu consegue incluir requisitos específicos para o monitoramento dos corpos hídricos, principalmente para o corpo hídrico receptor daquele efluente, onde hoje em dia é muito mais cobrado o monitoramento do efluente tratado, né? E aí, se tu padroniza esse formato, os parâmetros, essa frequência de análises, e se pudesse integrar, né, esses dados, tu teria um sistema de informação de recursos hídricos muito mais forte, né, através do licenciamento ambiental e de dados fornecidos pelos empreendedores. Então, tem um gargalo muito grande, né, tem uma oportunidade de melhorar essa comunicação, né, então se propôs criar canais, né, regulares dessa troca de informações, como workshops, né, alguma plataforma de compartilhamento de dados, né, pode ser gerado. E, principalmente, também o licenciamento ambiental, ele não é muito padronizado, porque poderia ser feita uma comparação entre os setores, né? Então, a indústria tem um padrão, o agronegócio tem outro padrão, né? E isso teria maior consistência, né, na eficiência dos dados e uma melhor qualidade nesses dados gerados, né? Então, isso também o DRH poderia contribuir se houvesse essa integração com o licenciamento ambiental. Então, o licenciamento é uma fonte rica, né, dessas informações, porque ele gera dados de balanço hídrico, tu tem caracterização do corpo d'água, tu tem monitoramento sendo frequente pelo empreendedor, e isso, às vezes, é aproveitado só dentro do licenciamento, né, pelo sistema de informações de recursos hídricos. Então, como recomendações, né, a gente propôs um diagnóstico para a FEPAM e sugerir diretrizes para quais dados serão relevantes também para o sistema de informações do DRH, não somente para aquela atividade, né? E, principalmente, tem que aprimorar essa comunicação entre as instituições. Então, como conclusão, a gente verificou o potencial que o licenciamento ambiental tem, né, para contribuir com a gestão de recursos hídricos, não somente o uso sustentável da atividade,
mas principalmente nesse setor, nessa área dos recursos hídricos, né? Então, é totalmente viável integrar esses dados de licenciamento com o sistema de informação de recursos hídricos, evitando esse custo para o Estado também de ir atrás dessas informações. Elas já estão disponíveis, né? Só não há hoje essa comunicação entre os órgãos. Então, a gente propõe diretrizes e procedimentos para fomentar essa geração dos dados e, principalmente, ainda totalmente benéfico nessa comunicação entre os órgãos. Isso está sendo uma base sólida para o desenvolvimento da dissertação do mestrado, né, que ainda o Estevão vai concluir esses produtos, né? E o licenciamento aqui destaca a importância do mecanismo de controle ambiental para a sustentabilidade hídrica, que é o papel do licenciamento ambiental. Então, agradecimentos a CAPES, a Ana, ao Prof. Água, também a URGS, e tentei de uma forma resumida aí falar do trabalho. Muito obrigado, Vinícius, pela apresentação. Não vi se o Estevão está presente porque quer fazer algum comentário. Presente também. Se quiser fazer algum comentário. E também aberto para perguntas, né? Esse trabalho é de um mestrado profissional, do nosso colega anterior também, né, de Salomão. Eu até não comentei, o Estevão trabalha na FEPAM, né? Então ele tem todo acesso a esses dados, né? Para comunicação com o órgão. A FEPAM, para quem é de outra região, é o nosso órgão ambiental de Estado, tá? Isso. Tem ali alguma... não tem nenhuma pergunta. Tá. Então, ok, muito obrigado, Vinícius, pela apresentação. Então, encerramos a sessão 7 do 8º Simpósio Sustentável. Agradeço a presença de todos. Lembrando que as outras salas estão com atividades nesse momento. Então, podem acessar as outras salas para as palestras ou outras sessões de apresentações. Um abraço e um excelente evento para todos.